Quem está na linha com a gente é o Maurício Moura. Ele é economista, presidente do Instituto de Pesquisas IDEA e pesquisador da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Maurício, me ouve bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Quero te agradecer por aceitar o nosso convite por essa entrevista. E eu queria começar repercutindo com você, Maurício, justamente se a expectativa de que os votos de Moro, nesse cenário de pesquisas com Moro fora da corrida presidencial, que o principal beneficiado seria o atual presidente Jair Bolsonaro. É cedo para afirmar isso ou por essas primeiras pesquisas você acha que é isso mesmo que vai se configurar? Não, eu acho que é isso mesmo, porque a gente vai ter no Brasil uma eleição que é um duelo de rejeições, né, Adriana? De um lado, tem quem rejeita o governo, né, quem desaprova esse governo, que é um contingente bastante relevante hoje da população, e do outro está quem rejeita o PT, uma eventual volta do PT. E o pequeno grupo de eleitores do Moro, eu falo pequeno porque eu sempre olho a pergunta espontânea de intenção de voto, que é aquela que o entrevistado não tem nenhuma alternativa. O Moro tinha 3, 4% na espontânea, então é um pequeno grupo. Esse pequeno grupo é muito antipetista, então, obviamente, eles vão se acomodar agora e ao longo dos próximos meses na candidatura do Bolsonaro se ela for a única alternativa antipetista. Então, respondendo a sua pergunta, não me surpreende isso. Agora, existe alternativa? Porque, na verdade, não falando especificamente só dessas pesquisas de hoje, mas as últimas pesquisas, todas elas indicavam a mesma situação. Somados, Bolsonaro e Lula têm 75%. Nessa pesquisa de hoje, 74%, se a gente considerar o cenário IPESP. 74% divididos entre Lula e Bolsonaro. E isso tem se configurado em quase todas as pesquisas divulgadas. O que cada vez mais, na nossa visão aqui, vai demonstrando uma inviabilidade de outro nome. Você descarta a terceira via ou acha que ainda pode surgir um outro nome nessa eleição de duelo de rejeições, algum outro nome que vai sair dessa briga, que vai levar o eleitor a olhar em outra direção? Eu acho altamente improvável um outro nome. E eu não tenho, nem olhando a pergunta estimulada aí que você mencionou, na pergunta espontânea, a soma de Lula e Bolsonaro chega a 55%, que é muito mais alto de qualquer histórico de eleição presidencial no Brasil. Só para você ter uma ideia, Adriana, nessa época, em 2018, a soma do voto espontâneo de todos os candidatos estava 35%. Ou seja, é um pleito bastante polarizado. E, obviamente, né, quanto mais demorar para ter uma alternativa, e essa alternativa tem que ser exatamente uma alternativa, não várias como a gente tem hoje. Obviamente, essa polarização vai ficar cada vez mais consolidada. Eu não vejo hoje uma eleição que não tenha como protagonista o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Maurício, o Fábio França está comigo aqui nessa entrevista também, e a gente comentava bastante sobre isso, dessa inviabilidade da terceira via. Agora, vou passar a palavra para o Fábio já, mas só queria complementar uma questão com você, que existe alguma diferença dessa polarização de 2022 em relação ao que você analisava em 2018? E só para que o nosso ouvinte compreenda, o Maurício, eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo, o Maurício tem livro publicado sobre a eleição de 2018, a eleição disruptiva. Me corrija, Maurício, se tiver errado o nome do livro, mas você, muito antes, quando todo mundo falava que o Bolsonaro era uma onda que iria vir como uma onda e depois iria virar uma marola, você já dizia que não, você enxergava a polarização muito forte entre a Bolsonaro e Lula, quando todo mundo achava que o Bolsonaro viraria uma marola. E eu queria saber de você, com essa experiência, o que você vê de diferente agora na polarização de 2022 em relação a 2018? Bom, tem várias diferenças. Acho que a principal é que em 2018 a gente não tinha um presidente em reeleição, que faz toda a diferença, porque um presidente em reeleição, ele é o protagonista da eleição. A principal pergunta de 2022, Adriana, é: Bolsonaro merece mais 4 anos? Sim ou não? Essa é a principal pergunta de 2022. Em 2018 a gente tinha o Bolsonaro como o antissistema, né, o antipolítico. E os eleitores foram às urnas em 2018 para punir o sistema político como um todo, por isso ele era favorito. Agora não, agora a gente tem o Bolsonaro, que é o presidente, e a gente está num julgamento, num referendo, quase que um recall da gestão dele. Hoje a gestão dele é mais reprovada do que aprovada, por isso que o Lula, inclusive, é viável, porque a gente também acha que existe um contingente enorme no Brasil de gente que reprova o PT, que não quer o PT de volta. E o Lula, ele só tem um vigor hoje nas pesquisas porque ele tem como adversário um governo mal avaliado. E governos mal avaliados, historicamente, têm muita dificuldade de ser reeleitos. A gente tem 2 casos próximos aí, o Macri na Argentina,
em 2019 e o próprio Trump nos Estados Unidos em 2020. Eles perderam porque a gestão deles era mais reprovada do que aprovada, né? Sim. O Maurício, é o Fábio que está falando. Boa tarde para você, obrigado mais uma vez por nos atender. Você citou aí, né, em 2018 a gente não tinha um candidato à reeleição, e eu busco mais lá atrás, né, desde a redemocratização do Brasil, já é uma tradição do eleitorado brasileiro buscar uma polarização, normalmente tem acontecido isso, é histórico, mesmo no primeiro turno. Lá em 89, como tinha muitos candidatos, a gente teve o Leonel Brizola chegando na terceira posição, perto do Lula na segunda, mas foi atípico. De 94 para cá, sempre uma polarização já no primeiro turno, essa tradição do eleitorado brasileiro, né? Marina Silva, em uma das eleições, conseguiu 2 dígitos, mas também é algo fora da curva. E nessa eleição específica, a gente tem algo inédito, um presidente da República concorrendo à reeleição e um ex-presidente concorrendo também. Então, quer dizer, fica muito ingrata a disputa para os outros concorrentes, né? Fica muito ingrata, mas só queria fazer um ponto que é importante, que uma coisa que acontece no Brasil desde 89 é o PT na cabeça dos eleitores, né? Você quer um PT no governo ou não. E uma coisa que tem acontecido direto é que Perdemos o contato com o Maurício? Um candidato voltou. E no final do primeiro turno das eleições presidenciais, os eleitores costumam se aglutinar em algum candidato que seja o antipetista, né? Isso aconteceu em todas as eleições e acho que vai acontecer esse ano e provavelmente o antipetista vai ser o Bolsonaro. Então eu concordo com você, é uma missão muito ingrata nessa altura do campeonato a gente ter uma alternativa que não seja Lula e Bolsonaro. Até porque se a gente analisar o que cada uma das alternativas, somando tudo, ainda é muito pouco diante do cenário da pesquisa espontânea que você mencionou. Deixa eu só repetir os números aqui, Maurício, antes de seguir com você. Na pesquisa IPESP, Lula aparece com 44% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro com 30% das intenções de voto. Eu estou fazendo eu estou confirmando esses números porque um ouvinte disse que em algum momento eu tinha falado Bolsonaro com 40. Eu confesso que eu mesma não sei se eu disse Bolsonaro com 40, mas na verdade, então, confirmando, porque esses números são muito importantes, Lula 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 30%. E ele passou de 26 para 30, segundo o IPESP, o único que cresceu além da margem de erro da pesquisa, que é de 3,2 pontos percentuais. Ô Maurício, para a gente terminar, a pergunta difícil, ou talvez ainda seja precoce para ter uma resposta. Vai ser mais pesado, que pesa mais, na sua opinião? A avaliação ruim do presidente Bolsonaro ou o antipetismo? O que vai ser mais forte nessa eleição? Há 6 meses, está longe ainda, mas as pesquisas vão mostrando levemente uma recuperação da avaliação de Bolsonaro, a pandemia melhorando, os números de casos, de mortes da pandemia melhorando. Há uma tendência da população de considerar que a gestão da crise talvez não tenha sido tão ruim e, enfim, as notícias econômicas podem trazer também um respiro. O que vai ter mais peso na balança? A avaliação ruim do Bolsonaro ou o antipetismo? Essa pergunta é a pergunta mais importante da eleição. Exatamente. Todos os presidentes em reeleição no Brasil melhoraram a aprovação nos últimos 6 meses antes da votação. Então é uma tendência. O Bolsonaro parte de um patamar inferior a todos que foram reeleitos. Estou falando de Fernando Henrique, Lula e Dilma, nos seus primeiros mandatos. O que eu acho é que ele vai melhorar, os próximos meses vão ser o Bolsonaro crescendo em função da acomodação antipetista, e a gente vai ter uma eleição, na minha perspectiva, como ele parte de um patamar mais baixo que os pares dele reeleitos, uma eleição muito apertada. A gente está hoje, a diferença entre o antipetismo e a reprovação do governo deve chegar lá em setembro na casa dos 5 pontos percentuais. A gente vai ter uma eleição muito apertada. Mas eu diria para você que a questão da popularidade é o protagonista da eleição. Se o governo não melhorar, vai ser muito difícil a reeleição do Bolsonaro. Tá certo. No seu radar, há algum outro ponto que a gente precisa observar, que quem acompanha a política e quer acompanhar os movimentos precisa observar nesse momento? Eu acho que numa eleição apertada, Adriana, a gente tem que observar a abstenção, né? Para onde vai bater a abstenção, porque a polarização costuma aumentar a abstenção, esse é um ponto. O segundo ponto, o Brasil agora tem um app, um aplicativo do TSE que faz com que justificar o voto seja muito fácil, também pode aumentar a abstenção. E no segundo turno, locais onde tem eleição de governador do estado, no segundo turno costuma ter menos abstenção do que locais sem eleição de governador do estado. Então, a abstenção foi chave para a vitória da Dilma em 2014
e a gente tem que prestar muita atenção para quem não vai votar também. E considerando o eleitorado por segmentos, tem algum segmento que numa eleição disputada, polarizada, vai pesar mais? Homens, mulheres, jovens, idosos, público religioso, evangélico? Não, o histórico do Brasil é que as regiões metropolitanas, onde tem maior concentração de classe média alta, são onde tem maiores focos de abstenção. Isso é fundamental, por exemplo, para Dilma ganhar do Aécio Neves em 2014. Tá certo. Muito bem. Queria agradecer, então, Maurício Moura, pesquisador da Universidade George Washington, que analisou as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto. Obrigado, Maurício. Até uma próxima. Boa tarde para você.